Olá, meu querido, minha querida, e hoje quero refletir com você sobre o falar. E o tema desta reflexão é: antes de falar, é melhor pensar. Você já deve ter deparado com pessoas que são tagarelas, falam demais, mas que não têm conteúdo. Ou você pode ter tido uma experiência de falar aquilo que não era o momento para falar. Numa fala você pode ferir o outro, machucar. Então, antes de falar, é melhor pensar. Ou até mesmo você pode não ter falado na hora que era para falar. E você vai ficar remoendo, vai ficar sofrendo, porque era para ter falado e você deixou aquela oportunidade de falar. Por isso convido com você a refletirmos o momento certo, a hora certa para falar, mas pensando. Aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, vai dizer: quem vigia a própria boca conserva a vida, quem solta a língua caminha para a ruína. É necessário, querido, minha querida, saber controlar a língua, controlar o falar. E antes de falar, você possa pensar. Pense para que por meio da sua fala, por meio daquilo que você venha a falar, que seja para restaurar a vida do outro, para que possa ser restaurada a sua vida. Quantas pessoas que ao passar momentos de dificuldades, de provações, muitas vezes procura falar da sua tristeza para quem não merece. Seria o mais importante pensar. Não é o momento de falar. É necessário que a minha boca tenha o controle para que eu não venha a desperdiçar o meu tempo, desgastar do meu tempo falando as coisas da minha vida para o outro que não tem nada a ver. Por isso que, continuando em Provérbios capítulo 16, 21, vai dizer: o sábio de mente possui boca discreta, e seus lábios convencem muito mais. Uma pessoa que tem o direcionamento do Espírito Santo, tem o agir de Deus na sua vida, ele fala com sabedoria. E é necessário que o homem seja convincente na sua fala, por meio do pensar, mas com o discernimento do Espírito Santo de Deus, com o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Aí sim seremos sábios no falar. Conquistaremos as pessoas, motivaremos as pessoas a viverem por meio da palavra, e essa palavra que vem da palavra de Deus, da boca de Deus. Morte e vida depende da língua. Quem sabe usá-la, comerá do seu fruto. Os frutos da graça de Deus que são construídos por meio da nossa fala. Antes de falar, pense. Não perca o seu equilíbrio. Não desmotive os teus subordinados. Quantas pessoas
que tem um cargo e tem subordinados. Está com uma liderança, mas que não pensa antes de falar. Vai acarretar para os seus subordinados a desmotivação, a desvalorização da pessoa. E a pessoa vai perdendo o sentido de seguir aquele que foi chamado a ser líder. O líder pensa antes de falar. Ele não se deixa ser levado pelas situações, pelos acontecimentos do dia a dia. Ele não perde o equilíbrio, mas ele fala pensando, e pensando ele vai agindo com a sabedoria de Deus. Querido, peça ao Senhor, por meio da graça do seu Espírito Santo, a graça de Deus de dar um direcionamento na sua palavra, para que sejamos guiados pela boca de Deus, pela palavra de Deus que coloca em nossos lábios. Como diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 29, que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Ao contrário, se for necessário, digam boas palavras, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Edificar a vida do outro. Um pai e a mãe que sabe controlar da sua boca, dos seus lábios, e direcionar uma palavra que edifica o seu lar, edifica a sua família. Um esposo que é um homem sábio, que sabe dar o direcionamento na vida da sua amada esposa, dos seus filhos. Esposa, você que tem nos lábios a palavra de Deus e sabe direcionar palavras para edificar o seu lar, a sua família, o seu amado esposo, os seus filhos. Peça ao Senhor, nesse dia de hoje, por meio desta reflexão, que o Senhor nos dê a graça da quietude, da serenidade, para que antes de falar, não seja o meu agir por meu impulso, pelas minhas inquietações, mas que seja o agir de Deus dentro de mim. Que eu possa pensar antes de falar, para que eu possa edificar o meu lar, a minha família, para que eu possa edificar os meus que o cercam, que eu possa edificar aqueles que são subordinados a mim, para que eles tenham a segurança, para que eles tenham a tranquilidade e nos veja como aquele que sabe ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos dirigir aos outros palavras que fortificam, que edificam. Por isso, com o Salmo 141, que diz: Deus, coloca em minha boca uma guarda, uma sentinela à porta dos meus lábios. Ó Senhor, neste dia, eu peço que cerre os meus lábios, a minha boca, para que eu não possa dirigir palavras que possam ferir, que possam machucar o outro, mas que possam motivar, edificar, para que a minha fala eu não saia ferido também, mas que eu possa levar por meio da minha fala a paz,
Querido, querida, eu sou Padre José Haroldo. E se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, faça a sua inscrição. Ajude-nos a divulgar os raios da misericórdia. Avantes, raios da misericórdia!